Paz, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue superabundando em nós. Esse Deus que é o nosso maior tesouro, esse Deus que é o nosso maior amor, a alegria da nossa vida, esse Deus que é tudo, esse Deus que nos criou, esse Deus por qual nós respiramos, esse Deus por qual nós vivemos. É esse Deus que nós cultuamos nesta noite e de eternidade a eternidade. Então é uma alegria. Eu já estou plenamente emocionado, irmãos. Não estou me contendo nessa música aí. Judiaram muito essa última música, comigo especialmente. Falou muito no meu coração. Então estou extremamente emocionado. Nem sei como que vai ser o andamento aqui. Mas que Deus tenha misericórdia. E eu creio que cada um de vocês também, o Senhor já falou com vocês. Nas profundezas do ser de cada um, porque o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que mostra a sua grandeza. Amém? Glória a Deus. Ao nosso amado Senhor. E justamente em cima disso eu gostaria de estar lembrando, trazendo em memória algumas coisas que devemos, nesses dias, nesses últimos dias, estarmos atentos à palavra de Deus, aquilo que está acontecendo com o teu povo, com o mundo e com a nossa grande esperança que é a volta do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de estar falando sobre o senhorio de Cristo, sobre Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador, Ele é o nosso Salvador, Jesus é o Senhor. Quem faz de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador, pode ter plena certeza, irmãos. Vocês, assim como eu, estamos do lado certo. Tá? Estamos na direção certa, estamos no caminho certo, do lado correto. Agora, nesses dias e também na eternidade. Porque o nosso Deus não é um Deus só de agora, é um Deus eterno. Nós temos aqui uma faixa de idade, aqui várias idades, mas uma hora as pessoas vão indo, o tempo vai continuar, se o Senhor não voltar até lá. E as pessoas vão morrer e vai continuar a esperança e a fé. Então a nossa fé está não só agora, mas na eternidade, em Cristo Jesus. Essa tem que ser a nossa fé. Amém? Então Jesus, Ele é o Salvador. E quando se fala Senhor, irmãos, nós temos na língua portuguesa a palavra Senhor, que significa uma palavra que se diz respeito. Quando criança, a gente aprende que Senhor, a gente fala para as pessoas com respeito, não é isso? Senhor, Senhor fulano, Senhor ciclano. Então nós usamos muito Senhor. Mas quando é no Evangelho, na palavra, a palavra Senhor aqui não significa isso. A palavra Senhor, ela tem origem nos Evangelhos, que significa Kyrios, que vem do grego. E o que é Kyrios? Kyrios significa que esse Senhor tem poder sobre a vida e sobre a morte. Na época de Cristo, César, César, eles tinham poder sobre a vida das pessoas. Ele olhava para uma pessoa e falava, não gosto de você, mandava matar. Então ele tinha poder. E quando nós lemos aqui que o Senhor Jesus é o Senhor, Ele é Senhor da vida e da morte. Ele é Senhor de todas as coisas. Precisamos entender isso. Já no inglês não tem essa dificuldade, porque no inglês é Lord, né? Jesus é meu Lord, né? Como é que é? Não é isso? Então, Jesus my Lord, Jesus é meu Rei. Então não tem a confusão da língua. No português às vezes se torna meio vulgar. É importante a gente saber isso. Né? Que Senhor, quando falamos Senhor para Jesus, Ele é o Senhor da vida e da morte. Então Ele tem poder na minha vida para viver e para morrer. Amém?
Então, quando Jesus vai para a cruz, ele consome toda a obra de Cristo, toda a obra de Deus, todo o propósito eterno de Deus, ele se cumpriu na cruz do Calvário. E na cruz ele levou cativo todo o nosso cativeiro. Interessante, irmãos, que quando Jesus consumiu também a sua obra, ele não fez isso simplesmente por fazer. Por exemplo, nós somos salvos. Somos salvos ou não somos? Nós fomos salvos. Qual o motivo que nós fomos salvos? Ou eu pergunto assim para os irmãos: por que o Senhor Jesus veio a este mundo? Os irmãos sabem? Aí nós poderíamos responder assim: porque ele veio para morrer por mim, para nos salvar e para nos livrar do pecado. Não é isso? A gente aprende? Mas não é só isso. O Senhor Jesus, ele veio para nos salvar e fazer de nós estabelecer o seu reino neste mundo. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o rei. Ele é o governo. Precisamos entender isso. Então, quando nós achegamos ao Senhor, aceitamos ao Senhor, passamos a fazer parte do reino de Cristo, onde Ele é o Senhor. E é justamente nisso que eu gostaria de estar falando nesta noite com os irmãos. Então a salvação é o primeiro passo para a realização da obra de Deus. O Senhor me salvou para cumprir a obra dele na minha vida. Não salvou só para ser salvo. Porque se fosse assim, não tinha sentido. Não. A salvação é o princípio, é a primeira coisa. Daí para frente, vamos para caminhar no reino com o Senhor. E cujo reino, Ele é o Senhor. O Senhor Jesus, com isto, com a consumação da sua obra na cruz, Ele deseja governar a igreja e a nossa vida. Ele tem que ser o Senhor da igreja e da nossa vida. Mas é muito comum, irmãos, muitas vezes nós, como cristãos, com o passar do tempo, assim, eu estou falando assim dos irmãos, mas estou falando de mim também. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um conjunto de música. Nós pegamos Jesus e falamos assim: Senhor, hoje o Senhor vai tocar o instrumento mais bonito da banda, que é vamos dizer assim, o violino. Aí o Jesus vem e toca o violino. Acabou de tocar o violino, a gente joga ele para escanteio. Já tocou, agora fica de lado. Muitas vezes fazemos isso com o Senhor na nossa vida. Ele só é importante em alguns momentos. Corremos o risco de fazer isso. Então precisamos ficar bem atentos que o Senhor Jesus não é algo descartável, Ele é Senhor. Às vezes deixamos Ele tocar o violino, mas nunca deixamos Ele ser o maestro. Não, o maestro quem que é? Somos nós. Nós queremos assumir, isso é coisa do homem, é coisas humanas. Aqui corre o risco de não sermos os súditos escolhidos do Senhor. Os evangelhos, tanto do início dos evangelhos até o final do evangelho, nos fala justamente desse senhorio de Cristo. E aonde isso nos leva? Onde isso pode nos levar? Existem duas coisas que vai nos levar ao final de tudo. Desde do começo do evangelho até o Apocalipse. Ou nós vamos viver a eternidade com Cristo, ou vamos viver a eternidade no inferno. Só tem dois caminhos. E os evangelhos nos mostram justamente isso. O Senhor Jesus tem que ocupar o lugar, o centro na nossa vida. Estou um pouco ruim na garganta, mas vamos lá.
Então, esse senhorio, irmãos, esse Jesus que nós conhecemos e professamos e amamos e cantamos e louvamos, eu vou citar alguns fatos aqui dele, que é importante a gente estar sempre lembrando, para nos animar e levar os irmãos a meditar também. Por exemplo, em Lucas 2,46, encontramos o Senhor Jesus no papel de um aluno. A palavra fala assim lá, ó. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Jesus pequenininho, ele estava ouvindo e fazendo pergunta, ou seja, ele estava aprendendo. Jesus precisou de aprender a andar, Jesus precisou aprender a falar, Jesus precisou aprender todas as coisas que todo ser humano precisa aprender. E Jesus também. Então ele aprendeu. Jesus desenvolveu-se fisicamente, né? Mentalmente. Assim, nós, irmãos, diante desta palavra que está em Lucas 2,46 e em outros evangelhos também, vemos o Senhor crescendo e se desenvolvendo, dia a dia. Aí eu pergunto para os amados, para a amada igreja, amados irmãos, nós, cristãos, crentes do século 21, ainda nos empenhamos em crescer no conhecimento de Deus? Qual a intensidade que você, que eu, estamos empenhando em conhecer a Deus, no conhecimento de Deus? Qual é essa intensidade? Ou já estamos contentes com o que nós já temos do Senhor? Já estamos contentes? O Senhor Jesus, se a gente vê a história dele, ele não parou em momento algum. Pedro disse assim, ó, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Cresçam. Cresçam na graça e no conhecimento. É em todo tempo, em todo instante, a cada dia. Esse também foi um grande empenho de Paulo, que Paulo falou assim, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e glorioso Pai dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios 1, 16 e 17. Então Paulo nos exorta, assim como Pedro, a entrarmos, a conhecer a Cristo, todos os dias. Amém? Os irmãos estão entendendo até aí? Paulo ainda fala assim, e para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. O Senhor nos exortando a crescer no conhecimento. Então, quando Jesus Cristo é o Senhor, passamos a buscá-lo e a conhecê-lo mais e mais. Se o Senhor é o Senhor da sua vida, você tem a obrigação e a função de conhecer a Ele cada dia mais e mais. Correto? Os irmãos concordam? E como que nós o reconhecemos o Senhor? Nós o reconhecemos em Sua palavra, por meio da qual Ele nos revela. E eu pergunto assim para os irmãos, todo mundo aqui assiste jornal, lê revista? Acho que todo mundo, né? Vê ou não vê? Será que nós cremos em tudo que o jornal publica? Tudo que está escrito no jornal, os irmãos acreditam? Sim ou não? Televisão lá fala, ó, está acontecendo isso, os irmãos acreditam ou não? Não, eu não acredito. Muitas coisas a gente sabe que é mentira. E eu pergunto assim para os irmãos agora. Os irmãos creem, assim como eu também creio, que tudo que a Bíblia diz é verdade? Os irmãos creem? Então por que
a gente fica muito mais tempo vendo jornal, televisão e notícias, que a gente sabe que a maioria é conversa fiada, é enganação, embromação, e não lemos a palavra de Deus, que sabemos que ela é verdadeira. Aqui está, irmãos. O Senhor Jesus é Senhor da sua vida, é Senhor da minha vida, e o Senhor é o centro da nossa vida. Temos que posicionar. Ou é, ou não é. Amém? Em João 1,26, nos mostra um Jesus desconhecido. Numa passagem, da passagem de João 1,26, fala assim, ó. Respondeu João, eu vos batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. João Batista disse isso, irmãos, falando para vocês, que vocês ainda não conhecem, ou seja, vocês ainda não estão familiarizados com ele. Sabe quando eu conheço uma pessoa? Quando eu me familiarizo com ela. Ou seja, tenho um relacionamento com ela, né, Rodrigo? Vou na casa dela, ela vai na minha casa. Assim eu vou conhecendo ela. De outra forma, irmãos, não tem como. O maior problema dos crentes, eu gosto de falar, os irmãos não gostam que eu fale, mas da crentalhada de hoje é o seguinte: só gosta de ouvir de longe, gosta de informação, mas quando chega na intimidade, todo mundo corre. Muitas vezes conhecemos o Senhor só de ouvir, só de pregações, só de encontros, só de retiros, né? Agora vamos ter o retiro do carnaval, uma benção, aí todo mundo pisando sapatinho de fogo. Dura uma semana, 15 dias, abaixa tudo de novo. Né? Vão se encaixando, irmão. Não deve ser assim. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que nós temos que ter o Senhor como nosso Deus, como nosso Senhor. Se Ele é Senhor, é 24 horas. É no acampamento, é no trabalho, é na escola, é na rua, é onde estivermos. Ele é o meu Senhor. E o meu procedimento é o mesmo, a minha integridade é a mesma. Eu não sou bom só na igreja. Se eu for bom só na igreja, irmãos, eu sou hipócrita. Tá? Não podemos. Nós temos que ser bom. Na igreja eu não falo palavrão, na igreja eu não minto, na igreja eu não conto piada, mas lá fora, isso se chama religiosidade. Os irmãos concordam ou não? Então tá. Em Lucas 4:30, o Senhor Jesus o Evangelho nos apresenta o Senhor Jesus como intocável. Fala assim, ó, Jesus passou por entre eles e retirou-se. Em que passagem que é aquilo? Foi quando lá quer ver, vamos abrir lá. Lucas 4. Eu já tinha escrito aqui para adiantar um pouco, para não... Lucas capítulo 4. A partir do 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. E, segundo o seu costume, ele levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviar-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos neles. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras
de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Olha, irmãos, o Senhor Jesus dando testemunho dele, e alguns já começam a perguntar: não é esse aquele filho de José carpinteiro? E Jesus comentou por que eles estavam falando isso. No versículo 22. E todos davam testemunho e lhe perguntavam: não é este filho de José? Aí mais para frente aí, quer ver, ó? Em 24, e prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Porque o que o Senhor Jesus estava falando aqui? Que veio para essas pessoas e não vieram para os religiosos que estavam sentados nas cadeiras. O que eles fizeram? E levantando-se, versículo 29, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se, cabeça erguida. Ele não correu, ele não fugiu, ele passou por meio deles com a autoridade, que é a autoridade de Deus, e se retirou do meio dos sábios entendidos, dos escribas e dos fariseus, que muitas vezes pode ser um de nós. O Senhor Jesus vem, fala, toca, faz chover, faz trovejar, faz um monte de coisa, e nós não vemos, não enxergamos, e ele passa. Mas a autoridade dele permanece, porque ela é intocável. O Senhor Jesus fala lá em João 10, 18, ninguém atira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Então, Jesus é cheio de autoridade, ninguém tem poder. No meio de uma sinagoga, ele chega e prega uma palavra forte, o pessoal queria matar ele, ele sai de fininho não, né? Cabeça erguida, porque fala que ele saiu do meio deles e foi embora. E ninguém fez nada. Esse é o nosso Deus. Amém? Esse é o nosso governador. Esse é o nosso rei. Em outra parte, a gente vê lá o Senhor Jesus, quando ele vai ser entregue para crucificar, ele, como um servo, ele fala assim: Senhor, que se faça a tua vontade e não a minha. O Senhor Jesus se humilha: Pai, cumpra a tua vontade. Porque o que o Senhor Jesus veio fazer não foi a vontade dele, mas a vontade do Pai. Aí eu pergunto para os irmãos: será que nós como igrejas estamos à mercê do nosso destino? Ou seja, estamos aqui, vemos na reunião, esperando as coisas acontecer. Será que nós estamos? Das nossas vontades religiosas. Olha, irmão, que lindo que foi a música hoje. Olha, irmãos, hoje foi tudo certinho. As crianças hoje foram tudo comportadas. Religiosidade. Ou os irmãos acreditam que Deus tem um plano para cada um de nós? Os irmãos creem nisso? Irmãos, eu digo com certeza que Jesus tem tudo na sua mão. Ele é o centro de todas as coisas. O Senhor preserva, o Senhor cura, o Senhor sara. Com responsabilidade. O Senhor faz tudo isso e protege aqueles que o buscam, aqueles que o invocam verdadeiramente. E aos que não invocam também, porque muitas vezes Deus abençoa e a pessoa nem vê. Só que Deus também permite que aconteçam desastres, enfermidades, como aqui toda reunião a gente ora para enfermos.
Oh Deus! Não é verdade? Quantas vezes acontece, nós estamos indo tranquilos na nossa vida, de repente aparece uma enfermidade na família, ou acontece alguma coisa ruim. No mundo então nem se fala, quantas coisas que acontecem. Mas Deus permite isso, irmãos, para que possamos reconhecer que Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. É para Ele que temos que voltar todos os dias. Se voltar para o nosso Rei. Isso o Senhor permite para envergonhar demônios, para exaltar o nome de Deus. E tudo isso eu digo, irmãos, e me fez lembrar na meditação da palavra de Jó. Olha que Deus, os irmãos conhecem a história de Jó. Deus permitiu. Mas o Jó que aconteceu aquilo no começo, quando terminou o livro, era um Jó transformado. E nós como igreja devemos ser assim. Toda tribulação, tudo aquilo que nos acontece nesses dias que não é agradável a nós, nós temos que sair disso transformados, de glória em glória. Porque é Deus que nos abençoa. Amém? Em Marcos 5, do 25 ao 38, o Senhor é o poderoso. O Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor poderoso. Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Imagina vocês, irmãos. Vocês já ouviram muito essa passagem também. O Senhor Jesus estava cercado com uma multidão a caminho da sinagoga de Jairo. Porque Jairo tinha uma filhinha que estava à beira da morte e Jesus estava indo lá para curar ela. E no meio da multidão, uma mulher enferma se aproximou e tocou em Jesus. E Jesus, no meio daquela turma, fala assim: quem me tocou aqui? Virou para a turma. O que aconteceu? Todo mundo: ô Senhor, paciência. Esse monte de gente aqui, todo mundo se tocando. Quem que me tocou? Mas o Senhor poderoso, Ele sentiu que saiu o poder dele. Ele falou: epa, alguém me tocou. E a mulher falou assim: não, Senhor, realmente eu toquei. Eu toquei. A mulher se identificou e disse: em verdade, e Jesus respondeu: filha, a tua fé a curou, vá em paz e fica livre do seu sofrimento. E isso pode acontecer com nós, irmãos. Vocês sabiam? Estamos aqui na igreja, usufruindo até das bênçãos, né? E muitas vezes não usufruímos. Podemos muitas vezes estar numa multidão e viver solitário no meio dessa multidão. Ser uma pessoa solitária. Fazer parte de um grupo de discipulado, mas ser uma pessoa solitária. Pessoa que não participa. Uma pessoa que não corresponde. Solidão no meio da multidão. O que nós temos que fazer? Levanta. Se você está enfermo, está doente, com dificuldade, levanta e toca nas vestes do Senhor. Se mova, movimenta, porque senão você vai morrer solitário no meio da multidão, no meio da igreja. Misericórdia. Fiquei feliz aqui hoje que amanhã tem um monte de gente para ir lá na limpeza. Muito bom mesmo, é isso mesmo. É um evento nosso, de muito tempo, e que nós temos realmente que nos empenhar nisso. É muito bom. Isso é viver em família. Amém? Em Marcos 7,31, o Senhor Jesus é o enviado. Fala assim, ó: a seguir Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou o Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Mateus 7,31. O que é Decápolis? Decápolis era uma federação de 10 cidades. E Jesus saiu para pregar a palavra. Uma região realmente predominante gentia. Uma região de ímpios. E Jesus saiu a pregar para isso. Hoje, como que o Senhor sai para essas regiões? Se Ele está lá nos céus. Como que Ele sai? Quando eu saio. O nosso Rei, Senhor e Salvador saiu a pregar em Decápolis, 10 cidades.
E hoje? Nós temos milhares de cidades. Sabe como que o Senhor Jesus vai? Quando nós formos. Se nós não formos, ele vai ficar em casa assistindo Jornal Nacional, assistindo as outras coisas, se divertindo, se alegrando com as coisas do mundo, e não vai acontecer nada. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da minha vida. Isso é o que Ele espera de nós. Tem bastante folha hoje. Antes mesmo depois dessa passagem, o Senhor Jesus fala assim, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que lhes ordenei a vocês, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, com a ordem que o Senhor nos deu antes de subir aos céus. Essa foi a ordem. E eu posso falar para os irmãos com bastante firmeza, que nesse mundo tem muitas coisas bacanas que a gente conhece. Tem muitas pessoas que são corajosas, pessoas que se empenham em salvar vidas. A gente vê na televisão e por informação, pessoas que estudam, não, eu quero ser um bom agricultor para produzir muitas coisas. Quem que não sabe que a agricultura é uma coisa importante? Porque se não tiver agricultura, vão morrer de fome. Outro fala assim, eu tenho que ser um médico para ajudar as pessoas a curar, para sarar vidas. E muitas outras coisas. Existem pessoas que inventam essa teoria e todo ano tem o famoso do Prêmio Nobel da Paz lá, que até um prêmio recebe, porque a pessoa fez algo importante para a humanidade. É importante isso, não é, irmãos? Todos nós sabemos disso. Mas para Deus, você sabe qual que é a coisa mais importante? Tirar uma vida das trevas. Esse é o prêmio Nobel para nós. Esse é o que o nosso Senhor e Salvador espera de nós, como teus súditos, como teus servos, como membros do teu reino. Existe uma estatística que foi feita que antes de uma pessoa se converter, ela ouve em média 10 vezes o Evangelho. Tá? Ouve falar de Deus 10 vezes. Tá? Uma estatística, né? Pode ser verdade. Então aquele negócio que fala assim, né? Na eleição agora tem, tanto para menos como para mais. Né? Sempre tem isso. Então a estatística é isso. Então, irmãos, toda vez que nós falamos de Jesus e testemunhamos a Cristo, nós estamos cooperando para a conversão de uma pessoa. Nós estamos cooperando. Porque uma vez ela já ouviu duas, ouviu três. E a vez que ela ouvir é tão importante como a primeira e como a última. Então nós temos que falar, temos que manifestar esse Deus que é o nosso Deus. Os irmãos entendem isso? Coisa é verdade. Muitas vezes nos escondemos atrás de muitas coisas, de vergonha, de timidez, de que não sei falar. Vocês acham que eu sei falar, irmão? Sem nada, uma fria, um frio na barriga, né? Quando chama a gente para ministrar, a gente tem que orar, buscar Deus. Uma dificuldade. E depois ainda fica escutando os mais íntimos que falam, né? Você falou isso errado, tá, e zoa. Eu não estou nem aí, irmãos. Quando eu estou no meio dos irmãos, eu me sinto à vontade. Então eu falo o que Deus mandou falar, eu falo. Da minha forma. Então, eu não me importo. E isso nós temos que fazer, irmãos. Usa o que você tem para testemunhar a Cristo. Amém? E isso nos leva a fazer três perguntas, irmãos. Diante disso que eu já falei até aqui, nós temos consciência da grandeza dessa tarefa? O irmão tem consciência da grandeza dessa tarefa, que é testemunhar a Cristo? Será que levamos suficientemente sério
essa missão que o Senhor nos deu? Agora mesmo eu estava chorando ali, ao ouvir uma música. Será que eu estou levando isso a sério, irmãos? De testemunhar a vida de Cristo? O que nós investimos nisso que o Senhor espera de nós? O quanto temos investido nisso? Você, eu? Achamos tempo para isso? Ou nós somos daqueles crentes assim, sempre o Senhor é o último. Não, primeiro é o serviço, o trabalho, primeiro é não sei o quê, e o Senhor é o último. Ah, se der eu vou. Vocês vão perceber que para ir numa festa com dor de cabeça você toma um remédio, mas para ir na igreja você fala, eu não vou porque hoje estou com dor de cabeça. Quando chove, eu não vou porque está chovendo. No encontro, tá? Mas para ir em outros lugares a gente dá um jeito, compra um guarda-chuva, põe uma capa. Mas falou que é coisa da igreja? Não, irmão, tô uma preguiça, justo hoje tem que acordar. Sempre temos uma desculpa para Deus. Porque a misericórdia dele é muito grande. Mas não é isso que ele quer de nós. Amém? Em Romanos 12, Paulo fala assim, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformei. Vou usar o grego aqui de novo. O que quer dizer conformar aqui nessa passagem? É conformar. Ou seja, você ser moldado àquilo que é o mundo. Você ser igual ao mundo. Não vos conformeis. Não é você ficar criticando, que nem o PT, ficar batendo contra. Não é isso. É você não ser igual a este mundo. Entendeu? Isso é ser conformado com este mundo. Ou seja, a palavra está dizendo assim, não tem o mesmo contorno do mundo. Agora aí cada um põe na forma aí, né? Cada um tem a forma tua aí. Você está sendo conformado com o mundo? Faz a pergunta aí você mesmo. Depois você responde para você, para Deus. Eu estou conformado com o mundo? Quando eu falo mundo, irmão, é todo o sistema. Social, cultural, tudo. Nós estamos conformados? E depois fala assim também. Que nós devemos ser, Paulo fala que, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. O crente tem que ser transformado e não conformado. O que é que nós temos transformado em quê? Em Cristo. Os irmãos têm se esforçado para se transformar e ser igual a Cristo? É duas coisas, tem que largar uma e pegar a outra. Transformar pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A nossa forma é Cristo. Paulo diz lá em Gálatas, meus filhinhos, por quem eu sofro trabalhos de parto, até que Cristo seja formado em vós. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra. Colossenses 3:2, Paulo diz. Irmãos, esta palavra não tem mais clareza do que isso. Não precisa um teólogo, não precisa o Hélito vir aqui e falar tudo isso. Você pega a palavra, você vê. Ou você está conformado com o mundo, ou você vai ser transformado em Cristo. Uma coisa simples. Ou a gente pega ou a gente larga. É decisão de vida. Aquilo que eu falei no princípio aqui. Todo o evangelho vai. A sequência de o Senhor ser o nosso rei e obedecer o que ele quer, a consequência está lá no final do Apocalipse. Vamos lá para vocês verem. Para vocês verem. Ou é inferno, ou é a eternidade com Cristo. Só tem duas coisas. É decisão. É uma coisa que cada um tem que decidir. Eu não posso chegar aqui e falar para todo mundo, agora todo mundo vai fazer isso. Todo mundo marchar igual. Porque em todo lugar tem uns rebeldes, né? Ninguém consegue. Então, não consegue. A pessoa tem que decidir. Não, eu entendi, eu decidi, eu vou. Eu quero isso. Eu quero ser formado em Cristo. E não conformar com esse mundo. Amém? A primeira opção de ser conformado com esse mundo nos vai deixar um crente anão. Sabe o que é um crente anão? Que não cresce.
Eu estou conformado com o mundo. Eu já fui salvo, eu estou conformado. Então, eu não vou ter crescimento. E quando eu me transformo pela renovação de buscar a Cristo, de conhecer a Cristo, em ter intimidade a Cristo, eu vou desenvolvendo, eu vou crescendo. Então eu pergunto para os irmãos, será que nós somos bebezinhos ou nós somos algum crente já crescido? Cada um se coloca. Como recém-nascidos, desejar sinceramente o leite puro da palavra, para que você possa crescer, segundo Pedro 2:2. Amém? Deixa eu adiantar aqui para acabar. Crescer na intimidade, irmãos. O ensino religioso, ele só nos acrescenta muita pouca coisa. Mas o conhecimento de Cristo é através da palavra, é através da intimidade. O Senhor Jesus fala assim, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. E quem que é a verdade? É Cristo. Cristo é a verdade. Então é nele que nós temos que buscar. Os irmãos já ouviram, tem um personagem na Bíblia que ele chama Barrabás. Todo mundo já ouviu falar? Quem foi Barrabás? Está em Lucas 13:23, do 13 a 25. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes, e os magistrados, e o povo, disse-lhes, falando sobre Jesus: haveis-me apresentado este homem como pervertor do povo, e eis que examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais, acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma voz, dizendo: fora daqui com este, solta-nos a Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sediação feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam ao contrário, dizendo: crucifica, crucifica. Então ele pede terceira vez e lhes disse: mas que mal fez este homem? Falando do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Que mal fez este homem? Não acho nenhuma culpa nele de morte. Castigá-lo-ei, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes, dos religiosos, redobravam. Então Pilatos julgou que lhe havia a fazer o que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sediação e homicídio, que era o que pediam. Mas entregou Jesus à vontade deles. O que aconteceu? Jesus, vocês sabem o final da história? Jesus foi crucificado e Barrabás foi solto. Sabe a pergunta que eu fiz para mim? Seria interessante os irmãos fazer também. Quem sabe quem que é o Barrabás? Eu e você. Eu e você era o Barrabás. Porque todos pecaram e carecem da justiça de Deus. Todos nós merecíamos ser crucificados no lugar de Jesus. Mas Jesus falou não abriu a boca, não se defendeu em nada. O justo, sem pecado, sem nenhuma maldição, foi para a cruz. E o pecador, que somos nós, ficou solto. Esta é a grande obra graciosa de Deus na nossa vida, irmãos. Coisas que temos que pensar. Obrigado. Coisas que temos que meditar nesses dias. O injusto foi crucificado e o que tinha que ser morto. O justo foi crucificado e o injusto, pecador, solto. E você e eu estamos livres hoje, irmãos, por causa que o Senhor Jesus foi para a cruz. Amém? É isso que nós temos que entender. Dá ou não dá para a gente se submeter a esse senhorio?
é compensador ou não é? O que os irmãos acham? Amém? Mas eu queria terminar aqui com Romanos, que fala assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Romanos 6, do 6 ao 8. Amém? Então, o panorama da nossa salvação está nessa passagem, irmãos. A visão panorâmica da nossa salvação está em Romanos 6, do 6 a 8. Primeiro, sabemos. Você tem certeza? Sabemos. Você tem que saber. Você sabe, irmão. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber que o velho homem foi crucificado. Segunda coisa, nosso velho homem foi também crucificado. Sabia disso? Saiba disso. Que não estamos mais sujeitos aos efeitos do pecado. Se eu peco hoje é porque eu quero. Não é o pecado que me escraviza. É porque eu quero. Ninguém fala assim, eu não quero pecar, mas eu peco. Não, você quer. Porque você não é mais escravo do pecado. O Senhor Jesus levou a tua condenação na cruz. É essa responsabilidade nesses dias, como cristão, que nós devemos ter. O pecado não tem mais domínio. 4, que não precisamos mais servir ao pecado. Para que eu vou servir o pecado? Que eu sei que o pecado é a morte. É inferno eterno. Mas muitas das vezes, é gostoso, é legal, o que tem? Não, mas todo mundo está fazendo. Jesus e a palavra de Deus, se os irmãos vão ver na palavra, nunca foi maioria, irmãos. Na política, a maioria. Para se eleger um presidente é 50% mais um. Na Bíblia, não. Muitas das vezes, o Senhor Jesus ficou sozinho. Jesus não vai atrás de multidão, não. De apoio político. Não, vou mudar aqui a regra, porque a maioria concorda assim, porque a maioria quer. Não, a palavra de Deus, o Senhor Jesus falou assim, vai e não peques mais. É para não pecar. Não precisamos mais servir ao pecado. 5, que fomos absorvidos do pecado. O Senhor Jesus nos comprou com um alto preço. Ele nos perdoou e pegou os nossos pecados e jogou nas profundezas do mar, onde ninguém tem acesso. 6, que morremos com Cristo. Saiba disso, irmãos. Nós temos que ter uma consciência disso. Morremos com Cristo. Eu morri com Cristo. O Senhor Jesus me comprou e levou na cruz com Ele. Só que não foi o meu sangue, foi o dele. E também sei que viveremos com Ele, hoje e eternamente. Amém? Os irmãos creem nisso? Essa é a palavra para esses dias, irmãos. Posição diante de Deus. Posição diante do senhorio de Cristo. Do governo de Cristo. Igreja não é uma instituição aleatória. Igreja é governo de Cristo, onde o Senhor reina. Ele é autoridade. O corpo edifica o corpo. Nós nos aprendemos uns com os outros. E juntos vamos nessa jornada até o final dos tempos. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Que a nossa posição hoje seja consumada em Cristo Jesus.